Shalom, shalom. Boa noite a todos aqui. Mais uma vez a gente no canal da Torá Viva. Quero louvar o Criador primeiramente por estarmos aqui mais uma vez, trazer alguns ensinos maravilhosos. Recebi esses dias um pedido de um amigo, né? Uma das congregações de São Miguel Paulista. E ele disse assim: professor, faça um estudo em relação sobre o livro de Jó. Eu queria aprender algo lá do livro de Jó, e eu sei que não é só ele que faz essa pergunta, muitos fazem essa pergunta. Jó capítulo 1, versículo 6, e é o que nós vamos estudar hoje aqui nesse vídeo maravilhoso. Eu quero, antes de começar esse vídeo, quero passar para você, que você possa curtir aí o nosso canal, curta ele, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês receberem todas as notificações de cada vídeo que a gente for colocando, expondo para que você venha aprender a cada dia mais os ensinos sobre a palavra do Criador, a Torá, a palavra de Deus, a palavra do Criador em sua forma completa, em seu contexto original, tá? Agradeço a vocês aí que estão junto com a gente o tempo todo, que estão sendo visualizados aí e torcendo para o nosso canal, os que já são inscritos, eu agradeço a vocês aí por esse maravilhoso tempo que vocês estão oferecendo para estudar no nosso canal, beleza? Então vamos lá, livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, um estudo de que pediram para mim e vamos começar, ok? Bom, livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, quem já conhece, sabe muito bem a referência desse estudo. É um estudo rápido, mas quero passar o significado dessa mensagem. Queria passar o que realmente é os filhos de Deus. Pergunta é: quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus. Será que eram os anjos ou era homens? Nós temos que saber disso. Será que os filhos de Deus que está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, os anjos ou eram os homens? Gente, vamos estudar isso aqui, vamos aprendendo para poder compreender realmente as escrituras no seu termo mais aproximado dos seus manuscritos e nos seus originais. No capítulo 1, versículo 6, nós lemos a mensagem dizendo da seguinte maneira assim: aconteceu que um dia, quando os filhos de Deus vieram servir a Adonai, no meio deles veio o adversário, hebraico, Satã. Então o Senhor Adonai perguntou ao adversário: de onde você está vindo? O adversário respondeu: Adonai, de rodear a terra, vagueando aqui e ali. Adonai perguntou ao adversário: você reparou em meu servo Jó? Pois não há ninguém como ele na terra. Homem irrepreensível e reto, teme a Deus e se afasta do mal. Bom, nós poderíamos fazer inúmeros estudos nessas passagens de Jó, mas o que eu quero o seu foco aqui nesse momento, né, nesse vídeo, é que você entenda qual o significado de que aconteceu que um dia, quando os filhos de Deus vieram servir ao Senhor, no meio deles estava o adversário. Quem eram esses filhos de Deus? Quem eram os filhos de Deus? Será que os filhos de Deus eram os homens? Será que os filhos de Deus eram os anjos? Em algumas passagens bíblicas, alguns usam algumas referências que nós traremos aqui e dizem: olha, é anjos. Outros dizem: não, anjos não podem ser. Não poderia ser os anjos porque como que Satanás entraria dentro do reino de Deus? Como ele poderia entrar lá dentro e falar com Deus no seu reino celeste, na sua corte celeste, perante os anjos, os filhos de Deus? Satã, o maior inimigo número 1 do Criador. Isso que nós aprendemos na teologia do cristianismo até os dias de hoje. Mas a pergunta é: será que os filhos de Deus realmente são os anjos ou são os homens? Se nós lemos essa passagem de Jó, do capítulo 1, do versículo 6, junto com Jó, capítulo 38, versículo 7, nós vamos ver uma coisa bem interessante. Vamos saber quem era
realmente, no capítulo 38, versículo 7 de Jó, se eram os filhos dos homens ou eram anjos, em que ela está fazendo a recitação aqui na mensagem. Jó capítulo 38, versículo 7, diz assim: sobre o que estão apoiados as suas bases? Ou quem colocou suas pedras de canto? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas? E todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Então aqui você vê mais uma vez ele dizendo filho de Deus, no hebraico, chamado nos manuscritos de Ei Elohim. Ei Elohim. Binei Elohim quer dizer filhos de Deus. Alguns sabem que a conotação Elohim, né, no Antigo Testamento, no hebraico, teologicamente dizendo, Elohim, ele se fala ao Supremo, ao Deus dos deuses. Porque a palavra Elohim, Elohai, Deus, forte, ele tem o in. In, no hebraico, Elohim, é um plural. Então torna-se que Elohim quer dizer deuses. Então quando fala Binei Elohim, está falando filho, deuses. Porém, a conotação semita, o hebraico antigo, os escribas antigos, ele conota a palavra Elohim como o Deus, os deuses. Assim também é falado no livro do profeta Daniel, quando Daniel ora ao Criador e chama ele de Senhor dos Senhores, Deus, os deuses. Mas, voltando à questão de Jó, capítulo 1, versículo 6. Será que esses filhos de Deus eram os anjos? Se nós lemos também as passagens de Gênesis, capítulo 4, versículo 24, nós vamos ver a linhagem de um homem chamado Sete, que era um dos filhos, que era o terceiro filho de Adão, que nasce no lugar de Abel, assim quando Caim mata Abel, vem Sete, e aí a sua genealogia vai se tratar de um outro filho, chamado Nosh, ou Enos. E aí sim, no versículo 24, no capítulo 4, versículo 24 de Gênesis, vai estar escrito que após o nascimento de Enos, os homens da época de Enos em diante passaram a invocar o nome do Senhor. E esses homens, pela tradição rabínica, é conhecido como Hatzadik, justos, homens fiéis, judeus, hebreus fiéis, também conhecido como filhos de Deus. Então podemos entender que esses homens eram os filhos de Deus. E nos estudos, nós vemos muito sobre será que esses filhos de Deus, Ha Elohim, Bnei Ha Elohim, será que eles eram homens, governantes, líderes, filhos de Deus, da linhagem de Sete, ou realmente eram os anjos? Num de meus arquivos, os arquivos antigos, nós temos, professor, nós temos que ter esses artigos, esses arquivos. Ele fala sobre o termo Binei Ha Elohim. O termo Binei Ha Elohim é traduzido por Malemet, isso datado em 2001, que foi a edição do seu livro, conhecido como Os Filhos dos Senhores. E pela Bíblia Almeida, ele é conhecido no ano 93 como Filhos de Deus. E não somente a Bíblia corrigida da Almeida, como também a Septuaginta, a Vulgata, a King James. As Bíblias mais conhecidas por nós também têm um nome conhecido como Filhos de Deus. Para quem não conhece, havia também um grande filósofo, conhecedor, estudioso, chamado Philo, e em 1894 ele cria-se um livro chamado de Question as are Genesis, sobre a questão do livro de Gênesis. E no capítulo 6, ele vai falar sobre os filhos de Deus. Ele vai falar que havia homens, havia os filhos de Deus que se interessaram pelas mulheres naquela época, diluviana. Antes do dilúvio, os homens se alegraram com as mulheres. Viram que elas eram formosas, acabaram coabitando com essas mulheres. E dali descenderam os Nefilim, que quer dizer gigantes. No seu termo mais original, Nefilim, o verbo nefal, quer dizer cair, não caídos.
Então dá uma conotação também, na verdade não uma conotação, mas uma denotação. Existe uma diferença entre conotação e denotação, né? Quando você vai conotar algo, é quando você vai dar qualidade a um termo, a um significado. Ele só tem um significado. Quando você fala denotação, você vai dar vários significados. Mas essa denotação, Nefilim, tem a ver com anjos caídos, né? Então diz que os homens, né, os filhos de Deus, lá em Gênesis capítulo 6, se interessaram pelas mulheres. E assim enamoraram-se e coabitaram com essas mulheres. E assim acabaram tendo filhos, onde eram os gigantes, chamados Exumins, Armins, Emins, e assim sucessivamente, a qual nós vamos achar no livro de Gênesis capítulo 6. Eu estou falando essa parte porque a gente precisa entender se são homens ou se são anjos. Estava aqui e está no livro de Jó capítulo 1. Porque se forem homens, nós perguntamos, então Satã só teve acesso para falar com Deus porque estava sobre a terra, porque ele não tem acesso aos céus. Agora, se dissermos que os filhos de Deus os anjos, aí a pergunta vem, por que então, ou como é que Satã estava ali no meio da corte de Deus, conversando, dialogando com ele, falando de Jó, sendo que Satã é o inimigo número 1 de Deus? E é isso que é interessante, que nós temos que estudar para entender sobre essa passagem. Para eu continuar aqui com vocês, além de Filo e da Septuaginta e da Vulgata, junto com a King James, de declararem os filhos de Deus, também eles traduzem, né, os autores da King James traduzem essa parte de Jó como anjos. Assim como Gênesis capítulo 6, eles denotam como anjos. Dizem que são anjos. Os anjos são chamados como filhos de Deus, seres celestes. A questão é, quem é Satã? Quem é Satã? No hebraico, o adversário. O termo já diz, diabolos no grego quer dizer inimigo e acusador. Já no termo hebraico, Satã quer dizer adversário. E adversário de quem? Deus. Será que Satã poderia ser adversário de Deus? Será que Deus tem adversários? Será que Deus tem inimigos? Essa é uma questão simples, um estudo mais simples. Logo, logo a gente vamos aprofundar mais nisso aí. Mas nesse vídeo de hoje eu quero que vocês entendam quem é Satã. Quem eram aqueles filhos? Os filhos de Deus. Para começar, Satã no termo hebraico, Satã, ele é conhecido como na cultura judaica como um ser, um espírito, criado pelo Criador para se opor ao homem. O trabalho desse ser é se opor ao homem. Algumas teologias trazem Satã como um anjo. Um anjo que caiu. Um anjo que desceu se rebelando contra o Criador, e alguns usam o termo de Ezequiel, livro do profeta, para fortalecer essa passagem. No capítulo 25 de Ezequiel, quando fala do rei de Tiro, eles utilizam do rei de Tiro como Satã, querubim ungido, e diz que ele era aquele ser em que lutou contra Deus e que Miguel o prende, o lança do céu, trazendo sobre a terra. E algumas outras passagens, como a passagem na parte que Jesus estava com os discípulos chega em Yeshua, em Jesus diz, mestre, até os demônios não se sujeitam a nós. Estamos felizes porque além dos milagres de cura, os demônios se sujeitam quando expulsamos. E aí a parte de Jesus olha e diz, realmente eu via Satanás cair como raio dos céus. Então eles usam essas passagens isoladas para dizer que Satã era um anjo. Mas no termo original, no termo judaico, termo rabínico, em Israel, não se entende Satã como um anjo caído. Entende-se como um ser criado por Deus assim. Você lê o livro de Gênesis, no capítulo 1, você vai poder acompanhar, e você vê que logo depois da criação, capítulo 2 e diante, quando Deus forma o homem e a mulher, coloca ele dentro do jardim do Éden, para que ele controlasse, cuidasse de todas as coisas, vai dizer que lá estava a serpente, Usta, na Hash, no hebraico. Ela estava
no Éden. E na teologia entende-se que essa serpente ela foi dominada por Satanás. Satanás se apresenta a Adão e Eva e fazem eles pecarem, comendo do fruto ao qual Deus o havia proibido que comesse, chamado da árvore do bem e do mal. Etz Hatov Ahara. Tá? A palavra árvore no hebraico é Etz. Tá? Etz Hatov, da árvore do bem, Hatov, do bem, Hará, do mal. Então, eles comem, na verdade a mulher come, passa seu esposo, passa a Adão, seu homem, e eles comem e pecam. E você vê que ali na história a serpente o engana, a serpente o seduz. E eu quero deixar vocês com um pouquinho de desejo de aprender. Nessa passagem de Gênesis, há 1450 anos antes de Cristo, escrita, antes da Era Comum, escrita, segundo o seu autor Moisés, ela tem um paradoxo, ela tem um ensino bem junto a um outro ensino babilônico da época. Para quem não sabe, existe um Targum babilônico, existe um manuscrito babilônico que fala de uma história parecida com a história de Gênesis, datada da mesma época, falando de uma serpente, um dragão que na época era chamada de Tiamat. Isso nos livros babilônicos, que era Tiamat, Marduk. Marduk, deus babilônico, que guerreia com esse dragão, e assim ele matando esse dragão, ele corta-o no meio, e na história babilônica, ele com a parte inferior do dragão, ele cria-se a Terra, e a parte superior, ele cria as galáxias e o universo. Isso é uma história babilônica, mas eu quero trazer para vocês mais tarde um ensino sobre esta passagem e a questão do livro das Revelações, que é o livro de Yohanan, João, o livro de Apocalipse, que fala do dragão e a terça parte dos anjos que ele arrasta. Tem algo muito profundo, nós vamos estudar. Mas aqui, voltando a Jó, a questão é, se Satã é o inimigo número 1 de Deus, o rival do Criador, aquele que nós vemos nas escrituras, não nas escrituras, mas nas pregações, nas mensagens bíblicas, nos contextos extra-bíblicos pregados pelos nossos pregadores na igreja, dizem que Satã, ele era o inimigo de Deus. Ele era aquele que luta contra o homem, e algumas histórias parece que Deus está vencendo, tem hora que é Satã que está vencendo, aí você fala, meu Deus, será que Satanás tem todo esse tipo de poder mesmo? Será que Satanás é um anjo tão poderoso assim ao ponto de guerrear contra Deus para poder tentar vencer o homem? Será que Deus e ele têm o mesmo poder? Essa é a questão. Na nossa tradição judaica nós sabemos muito bem que Satã não é um anjo em si. Ele é um ser, um espírito criado da mesma forma que é hoje, para se opor ao homem. Deus o criou para que se opôsse ao homem, para provar ao homem, para ver se o homem vivia os seus mandamentos, obedecesse às suas leis, ou seguia segundo o instinto do seu coração e seguia os seus ouvidos a Satã, daquilo que ele induzisse o homem a cometer. Então o trabalho de Satã realmente é se opor ao homem. Existem alguns rabinos que dizem em Israel, e é até interessante, eles dizem o seguinte, se você pergunta para ele, Rabino, quem é Satanás? Ele vai falar, olha, Satanás é um ser espiritual criado por Deus, que a igreja prega como o maior inimigo de Deus, que na verdade para os judeus não é tão ruim assim. É até um lado bom. Preste atenção que eu estou dizendo para você não interpretar errado. Na tradição rabínica entende-se que não é que Satã é bom. Entende-se que é até bom a forma que ele é. Porque quando ele se manifesta, quando ele se opõe, quando ele mostra algo ao contrário da lei de Deus, nós, obviamente, em espírito, entendemos que não seguiremos a sua palavra. Não seguiremos o que ele diz. Mas seguiremos o que a palavra de Deus fala. O que a palavra do Senhor nos manda. E assim obedecemos, temos mais contatos com o Criador. Agora a questão é, se Satã é o inimigo número 1 de Deus, a pergunta é, aqui em Jó capítulo 1, versículo 6 diz que o Senhor estava reunido com seus filhos. Ele estava ao redor com a corte celestial. E no capítulo 6, está escrito que aconteceu que um dia, quando os filhos de Deus vieram servir ao Senhor,
No meio deles estava Satanás. Então começaram a dialogar. Satã começa a conversar com Deus. Aí a minha pergunta é, se Satanás é o maior inimigo número 1 de Deus, você aceitaria um inimigo número 1 dentro da tua casa? Você deixaria o seu inimigo, o seu maior inimigo, entrar e sentar na tua mesa? Conversar com você? Sabendo que na melhor hora, quando você virar as costas, ou você poder ir no banheiro, ou qualquer coisa que você for fazer, ele poder fazer qualquer coisa ali, num suco, num copo de suco seu, ou algo do tipo, para te fazer mal? Você colocaria um inimigo número 1 seu dentro de sua casa? Aí a pergunta é, então o que Satã estava fazendo ali na corte? O que ele estava fazendo no meio dos filhos de Deus ali, no momento da reunião, apresentando ao seu servo Jó o justo? Então a questão é, Satã não é inimigo de Deus. Nunca poderá ser inimigo de Deus, até porque não há quem possa ser inimigo do Deus de Israel. Não há quem tenha o mesmo poder que nosso Deus. Ele mesmo diz, ele declara isso pela boca dos lábios do profeta Isaías. Ele diz, a minha glória não dou a outro. Quem é que formou todas as coisas antes de mim? Quem é antes ou depois de mim que faz todas essas coisas? Então o Senhor, ele é o que cria todas as coisas. Ele é o que forma todas as coisas. Ele diz isso no capítulo 53, ele diz, ele criou o ferreiro para os seus devidos fins e conhece a obra dos seus artífices. Então ele sabe que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E ele diz isso por quê? Porque é ele quem controla o bem e o mal. É Deus que comanda todas essas coisas. Então, como podemos dizer que é um inimigo de Deus? Então Satã não é um inimigo, nunca, jamais poderá ser. Mas é uma criatura. E Deus o criou exatamente como é para que se oponha ao homem. E por isso que ele está lá em Jó. Quando ele está no capítulo 1 dizendo, observaste o meu servo Jó, Satanás. Porque Satanás faz uma pergunta, começa a falar de Jó. Mas a questão nesse estudo ainda não é isso. A questão é, quem é aqueles que estavam ao redor de Deus? Era anjos ou eram os homens? Em algumas teologias, nós entendemos que poderia ser os homens, chamados filhos de Deus, como eu disse aqui no começo, e uma tradição rabínica, assim mesmo como o próprio livro do Talmud, o livro do Zohar, a palavra Zohar no hebraico quer dizer esplendor, é um livro judaico em que fala muito sobre a forma mística das escrituras. Eles mesmos dizem que ali era os homens, os filhos de Deus, eram aqueles que vinham da linhagem de Sete. Quem que era Sete? O terceiro filho de Adão. Adão, quando casa-se, tem Caim e Abel, onde Abel é morto por Caim. Mais tarde, Deus o concede ao seu terceiro filho, para continuar a semente da promessa do Criador. Quando assim Abel morre, Deus não permite que a sua semente fique encerrada. O Senhor falou, não, eu vou dar prosseguimento. Eu entendo que realmente Deus assim faz com todos nós. Deus jamais vai permitir que o inimigo interrompa a sua semente. Jamais ele vai permitir que ele interrompa o seu progresso, ou o destino, ou o propósito que ele tem com você, comigo, com cada um de nós. Então ele cria, ele dá aquela ideia, aquela ênfase e aquele desejo em que Adão e Eva se coabitem, e quando eles têm a sua relação, vem o terceiro filho, chamado Sete, e esse Sete vem no lugar de Abel, e logo em seguida o seu filho Enos, e aí a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 4, no versículo 24, que dali em diante o povo passa a invocar o nome do Senhor. No meio de uma cidade de Harã, nas terras da Mesopotâmia, onde vários deuses existiam, segundo as tradições de outros povos, mas ali o povo se volta ao Criador. Esse homem traz de volta o povo a Deus e o povo passa a invocar o nome do Criador. E eles são chamados de filhos de Deus. Porém, na história, nós vemos quase todos os manuscritos, como um dos manuscritos mais antigos, conhecido como manuscrito de Qumran, da Mesopotâmia. Nesse, dos mais antigos dos manuscritos, ele diz que os filhos de Deus são os anjos. Então ali quem estava com quem estava com Deus, falando de Jó, eram os filhos de Deus que conota os anjos. Que aí usa como base Gênesis capítulo 4, versículo 24. Usa também o livro apócrifo de Enoque. Enoque, para quem nunca já ouviu falar, Enoque, você vê lá no começo, aquele que andou com Deus. Né? Você vê no livro de Enoque, existe o livro apócrifo, no seu capítulo 6, no versículo 18 e diante, ele falando dos anjos, os filhos de Deus eram os anjos.
E ele dá um relato bem completo. Além do livro de Enoque, tem outros pergaminhos, também da Septuaginta, a Vulgata, Flávio Joséfo. Ele também fala que os filhos de Deus eram os anjos. Então você pode ver que quase coletivamente todos os estudiosos daquela época, grandes filósofos, escribas, tradutores, eles conotam que nessa passagem de Jó, aqueles que estavam ao redor com Deus eram os anjos. Então, se eram os anjos, a pergunta é por que Satã estava no meio, se ele não era ali bem-vindo, se ele era o inimigo de Deus. Então isso quebra às vezes até um pouco aí alguns paradigmas, algumas pregações que falam, não, Satã é o inimigo número 1 de Deus. Às vezes uma pregações até medrosa, né? Colocam umas pregações que põem medo nas pessoas e as pessoas começam a colocar isso no coração, refutando até promessas que Deus tem na vida delas. Dizendo, poxa, o inimigo está fazendo isso, Satanás está fazendo aquilo, o diabo está tirando a minha fé, o diabo está me derrubando. Aí um dia eu tô caído porque o inimigo me derrubou, no outro dia eu tô fortalecido porque Deus me levantou. Aí eu pergunto, será que Satanás tem tanto poder assim igual Deus? Não. Ele não é Deus, ele é apenas uma criatura também criada. Celestialmente dizendo, angelicalmente dizendo. Então, não há inimigo de Deus. E aqueles homens, sim. Essa aí é a resposta para até mesmo um dos meus conhecidos, amigos, que pediu para mim, professor, eu quero que você passe esse estudo, se eram homens ou eram anjos. Se era anjos, como é que Satanás podia estar lá? Que ele não podia estar lá? Sim, podia. Até hoje pode. Ah, mas a Bíblia diz que Satanás está preso. Aonde que está escrito isso? Onde que diz que Satã está preso? Aqui nós mesmos vemos quando Deus pergunta para ele de onde vem, ele fala de vem passeando, de rodeando e vagueando pela terra. Então, aí sim se diz que realmente Satã não ser um anjo, como diz, mas aquela criatura em que Deus criou da forma que ele se apresenta a Deus, começa a ter um diálogo com Deus e ali começa a se lançar as provações sobre Jó. E aqui está para você a prova de que pode ser anjos. Minha opinião, a minha tese. Aqui nós lemos a Vulgata, Septuaginta, Flávio Joséfo, o livro de Jubileu, capítulo 5, versículo 1, que é um livro apócrifo, o livro de Enoque, capítulo 6, versículo 18, Jó, capítulo 38, versículo 7. Então nós vemos, assim também como Gênesis, capítulo 6, que ali a conotação é de anjos. Tá? A ênfase de que os filhos de Deus, Bnei Ha Elohim, quer dizer os filhos de Deus, quer dizer os anjos, a sua corte, que estava ali com o Criador, falando de Jó, observando Jó, vendo a justiça de Jó, e logo em seguida as provações de Jó. Sei que eu poderia trazer mais agora os ensinos, falando Jó, qual que foi as suas provações, o porquê que ele passou essas provações, por que Deus permitiu que Satã tocasse. Mas isso aqui nós vamos deixar um pouquinho mais para frente. Aqui está respondido então. Aqui vocês já aprenderam um pouco mais, tá bom? Espero que vocês estejam gostando cada vez mais dos nossos ensinos, nossos estudos. E aí está. Então, quem eram os filhos de Deus? Eram os homens ou eram os anjos? Então aí está para você a resposta, as passagens bíblicas que eu deixei a você, os manuscritos que corrobora com a proposta de que eram os anjos, como o pergaminho do Mar Morto, como eu disse, da Vulgata, Septuaginta, e a Bíblia King James, até mesmo a revista Almeida e Corrigida diz os filhos de Deus eram anjos. Então está aí, ok? Que vocês possam aprender a cada vez mais, crescendo na graça e no conhecimento do Criador. E, mais uma vez, não se esqueça, vão curtindo o nosso canal, se inscreva no nosso canal, vai ativando o sininho, não esqueça de receber as nossas notificações e vocês vão cada vez mais crescer com mais sabedoria e conhecimento na presença de Deus. Um beijo, um abraço, shalom, shalom, até mais.